força espiritual versus violência material. Em 1893, seguiu Mohandas Karamchand Gandhi para o sul da África, a fim de levar a termo o processo de uma firma indiana contra um devedor remisso. Mas o homem põe e Deus dispõe. A estada de Gandhi no continente africano devia prolongar-se por mais de 2 decênios. Deus ia servir-se dele para reivindicar os direitos dos imigrantes hindus e outros conculcados pelos dominadores europeus. Após ligeiro regresso à Índia, em 1896, Gandhi retornou à África e iniciou uma campanha de força espiritual contra a violência material do governo britânico nessa zona. Quando, em janeiro de 1897, retornando da Índia, pôs outra vez pé em território africano, juntamente com 800 imigrantes hindus. Não foi por um triz linchado pela população assanhada que trabalhava a serviço dos invasores europeus. Em 1899, rompeu, no sul da África, a Guerra dos Boers, durante a qual Gandhi e seus amigos ofereceram os seus préstimos a serviço dos feridos. De 1904 a 1914, dirigiu Gandhi os trabalhos da revista Indian Opinion, na qual procurava esclarecer a situação dos seus conterrâneos na África e reivindicar o direito das minorias espezinhadas. Por esse mesmo tempo, fundou também a colônia Tolstói, para onde transferiu a redação e administração da revista. Nesse paraíso terrestre, fundiam-se em admirável sinfonia os trabalhos agrícolas e os altos ideais de espiritualidade do futuro libertador da Índia. Na colônia Tolstói, revelou-se Gandhi exímio educador de crianças e adultos, dando com sua própria vida o exemplo de espontânea solidariedade ética, baseada na experiência mística. Destarte, diz ele, os meus educandos se tornaram os meus educadores, porque me obrigaram para eu exercer sobre mim mesmo a mais rígida disciplina e autodomínio, sob pena de ver frustrados os meus trabalhos pedagógicos. Tive de educar-me plenamente a fim de poder educar os meus educandos. Já nesse tempo, considerava Gandhi as deficiências dos seus educandos, como consequência das suas próprias deficiências, e repetidas vezes impôs a si mesmo severo castigo pelas faltas deles, a fim de conseguir para seus alunos e discípulos a força espiritual necessária para uma vida de perfeita ética e autodomínio. Mais tarde, quando o chefe político e espiritual de centenas de milhões de hindus, prossegue ele nesse caminho tão estranho e desconhecido a nós, mas tão profundamente verdadeiro e eminentemente crístico. Quando a Índia se recusava a sintonizar com a Anhisa e queria libertar-se à força de violências materiais, a exemplo do que praticam todos os profanos, então recorria o grande líder espiritual a longos períodos de jejum e oração, a fim de potencializar em si a voltagem espiritual e deste modo influenciar os seus conterrâneos. Esse homem certamente tinha conhecimento intuitivo de uma misteriosa lei cósmica que tem por base o fato do sofrimento vicário, ou seja, o fato de que o sofrimento voluntário e amoroso de uma pessoa tem o poder de modificar o clima interior de outros homens e torná-los propícios para as influências superiores. Quando, mais tarde, escreveu que o amor de um único homem pode neutralizar o ódio de milhões, falou da profunda experiência dessa lei cósmica. Gandhi nunca escreveu tratados de mística, mas a sua vida refulge de frequentes lampejos místicos, sempre com formas diretamente práticas. Quão necessários fossem esses preparativos éticos espirituais, no silêncio bucólico da colônia Tolstói, evidenciou-se pouco depois, quando Gandhi teve de empreender a sua primeira grande batalha a favor dos direitos dos oprimidos e da dignidade humana de milhares de explorados.
Os imigrantes sul-africanos eram vítimas inermes de um imposto individual que lhes tolhia qualquer possibilidade de emancipação econômica, reduzindo-os à perpétua escravidão. Os dominadores europeus prometiam abolir essa taxa extorsiva, mas as suas promessas nunca se concretizaram em fatos, porque sabiam que os pobres imigrantes não possuíam meios para fazer valer os seus direitos. Acrescia a essa situação outra injustiça. Em 1913, o Supremo Tribunal da Colônia do Cabo resolvera invalidar todos os casamentos não contraídos nos cartórios oficiais e, segundo o rito cristão, negando aos filhos desses casais, pela maior parte hindus e maometanos, o direito de herdarem os bens dos pais. Destarte, de um momento para o outro, milhares de mulheres até então legitimamente casadas eram declaradas concubinárias e seus filhos degradados, a prole ilegítima. Gandhi revoltou-se contra semelhantes injustiças, mas fê-lo a seu modo e de acordo com os sagrados princípios da Ahimsa e Satyagraha. Há 3 atitudes que o homem pode assumir em face de uma injustiça manifesta. Primeira, calar-se simplesmente, e isto é covardia. Segunda, revoltar-se, opondo violência à violência, e isto é degradar-se ao nível do seu inimigo. Terceira, opor uma força espiritual a uma força material, e isto é suprema sabedoria, embora conhecida apenas de uns poucos sapientes e que supõe uma força espiritual que pouquíssimos homens possuem. Essa atitude é chamada por Gandhi, como já dissemos, Ahimsa, combinada com Satyagraha, sendo esta impossível sem a presença daquela. Mas a ação conjunta dessas duas forças garante vitória certa e total, porque ela é literalmente onipotente. Interrogado um dia se a não-violência, Ahimsa, era a arma ineficaz contra a violência, respondeu Gandhi negativamente, acrescentando que somente uma violência espiritual é que podia derrotar uma violência material. Interrogado sobre o sentido dessa violência espiritual, respondeu que essa espécie de violência se chama geralmente amor, que é onipotente. Em face das injustiças que os dominadores cristãos da Europa cometiam contra os imigrantes e nativos gentios da África do Sul, resolveu Gandhi, depois de tentar inutilmente medidas conciliatórias, declarar-se em estado de Ahimsa, desobedecendo à lei e convidando outros a segui-lo nessa resistência passiva. Insistiu, porém, e com grande veemência que essa atitude fosse realizada sem um vestígio de violência nem material, nem verbal, nem mental, isto é, que ninguém fizesse, dissesse ou pensasse mal de seus opressores, mantendo para com todos eles uma atitude interna e externa de benevolência. A execução prática dessa atitude de tríplice não-violência supõe uma força espiritual quase impossível, sobretudo a não-violência mental. Não fazer mal ao malfeitor é difícil. Não dizer mal dele é dificílimo. Nem sequer pensar mal dele, nem querer-lhe mal, e ainda querer bem a quem nos quer e faz mal. Isto é um desafio ao mais alto heroísmo espiritual que se possa imaginar. Nesta altura se encontram em fraternal amplexo o Espírito de Jesus no Sermão da Montanha e a alma de Gandhi nas plagas da África e depois na Índia. Ambos exigem do homem algo humanamente impossível, porém possível ao Espírito de Deus que habita no homem. O homem comum, totalmente profano, age em face de qualquer violência como uma fera, opondo violência à violência, tentando derrotar um negativo com outro negativo, multiplicando assim os negativos existentes no mundo e piorando a situação geral da humanidade. E assim age o profano, porque é joguete e autômato, passivo de instintos cegos que o impelem e aos quais ele não consegue resistir. Quando um ou outro, menos profano, consegue abster-se de revidar violência com violência, tem geralmente a sensação de ser um herói extraordinariamente virtuoso,
Esse é verdade, não aumenta a massa dos negativos que no mundo existem, mas também não os diminui. Quando então aparece algures na face do planeta esse fenômeno raríssimo que é o homem realmente livre e opõe ao negativo do ódio o positivo do amor, então assiste a humanidade à gênese de um novo mundo, ao fiat criador de um universo de luz e força que eclipsa todos os mundos materiais. Esse estranho fenômeno é então considerado como um santo, ou também como um louco, conforme a capacidade receptiva de quem o contempla. Se um único homem chega à plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. A salvação da humanidade não consiste em medidas legislativas ou policiais, consiste fundamentalmente no fato de aparecer sobre a face da terra número suficiente de homens que tenham tido o seu contato real com o infinito e, em consequência disto, possuam a força, leve e luminosa, de opor o positivo da bem-querença ao negativo da mal-querença. Homens soberanamente libertos, que neutralizam a violência material do ódio com a violência espiritual do amor. Mas essa violência espiritual não é objeto de leis e decretos humanos, é o efeito de uma evolução interior do homem individual. Consiste, em última análise, no descobrimento da verdade sobre si mesmo, no Gnoph Solton, que os pensadores da antiguidade haviam gravado no frontispício do templo de Delfos, enquanto o homem identifica o seu verdadeiro eu divino com o seu pseudo-eu humano, o seu elemento racional espiritual, com o seu elemento físico, mental, emocional. Não é capaz de responder o mal com o bem, ódio com amor, malquerença com bem-querença, porque está sujeito à lei férrea de causa e efeito. A suprema vitória da autorrealização ou crucificação depende do conhecimento da verdade do homem sobre si mesmo, naturalmente não de um simples conhecimento teórico, analítico, intelectual, mas uma verdadeira compreensão experiencial e vital de sua íntima natureza, que é divina, boa, pura. Todos os homens são potencialmente bons, porque isto é da natureza humana, mas poucos conseguem atualizar externamente essa sua potencialidade, essa bondade interna e embrionária, e levá-la à plena florescência e frutificação. Infelizmente, os nossos teólogos ocidentais, ensinando que o homem é essencialmente mau desde o primeiro momento da sua existência, dificultam grandemente essa árdua tarefa da atualização explícita da potencialidade implícita do homem. Se o homem fosse essencialmente negativo, mau, não poderia jamais tornar-se realmente positivo, bom, a não ser que adulterasse a sua íntima natureza humana. Ninguém se torna explicitamente o que não é implicitamente. Gandhi não elaborou nenhum sistema de filosofia ou teologia, mas a sua vida, obediente ao impulso da verdade, é uma apoteose da mais deslumbrante filosofia cósmica. E nessas alturas se estabeleceu um invisível contato entre a filosofia prática de Gandhi e a sabedoria espiritual do Evangelho de Jesus Cristo. Embora externamente o grande líder espiritual da Índia não se tenha afiliado a nenhuma organização eclesiástica do cristianismo teológico do Ocidente. Quando Gandhi se declarou em desobediência civil, apenas 16 pessoas o acompanharam de início. Dentro em breve, porém, 60.000 pessoas se associaram à greve, protestando em silêncio contra a injustiça do governo europeu no tocante ao imposto individual e da lei que invalidava os casamentos contraídos, segundo os ritos tradicionais do país. Quase todos os trabalhadores das minas de carvão de Newcastle aderiram ao movimento. A colônia Tolstói, em Fênix, era o alvo da peregrinação dos grevistas. Ali se estabeleceriam eles e ganhariam o necessário, cultivando a terra. Numa dessas noites foi Gandhi preso e lançado ao cárcere, mas brevemente posto em liberdade pelo preço de 50 libras esterlinas. Entretanto, foi de pouca duração essa liberdade. O chefe foi novamente encarcerado, desta vez com grande número de amigos.
A Índia, que estava a par de tudo através de telegramas e notícias da imprensa, ardia num vasto incêndio de entusiasmo pró-Gandhi. Nisto veio o socorro de onde menos se esperava, o ex-vice-rei da Inglaterra na Índia, Lord Hardinger. Declarou-se favorável à causa de Gandhi, censurando acremente a atitude do governo britânico na África. Muitos milhares de grevistas estavam presos, as minas de carvão quase totalmente paralisadas. O general Smuts, principal responsável pela situação, tentou uma retirada estratégica, a fim de salvar as aparências, nomeando uma comissão para examinar a situação. Após 6 meses, Gandhi e 2 dos seus principais auxiliares foram postos em liberdade. Um dos secretários do general Smuts disse a Gandhi: "Eu não gosto da vossa gente e não estou com vontade alguma de vos fazer favores. Mas que fazer? Desejaria por vezes que reconhecesseis a violência, como os grevistas ingleses, e neste caso nós saberíamos imediatamente como libertar-nos de vós. Mas vós nem sequer estáis com vontade de fazer mal aos vossos inimigos. Quereis vencer unicamente pelo fato de tomardes sobre vós sofrimentos e nunca transgredis os limites da vossa cordialidade e do vosso cavalheirismo, limites que vós mesmos marcastes. E é precisamente essa vossa atitude que nos torna inteiramente inermes diante de vós." Até essa data, o general Smuts se recusara a receber Gandhi. Finalmente, porém, se convenceu da necessidade de entrar no entendimento com esse homem estranho, que representava a alma da Índia e falava em nome de centenas de milhões de conterrâneos dele. Mandou chamar Gandhi e fez com ele um acordo provisório, que mais tarde passou a ter caráter definitivo. Foram revogadas as leis do imposto individual e da invalidade dos casamentos não britânicos dos nativos. Gandhi desistiu da sua Anhisa. Em 1914, já em plena Guerra Mundial, chegou a Londres para se encontrar com seu grande e benemérito patrício Gokhale. No fim do mesmo ano, regressou para a Índia, onde foi recebido em triunfo. Contava 45 anos de idade. Teria ele suspeitado que se encontrava em vésperas de uma luta muito mais árdua em sua pátria do que a que enfrentara virtuoso em terra estranha, e que também desta vez seria plenamente vitorioso graças ao poder do espírito? A Índia, antes e depois da invasão britânica. Thoreau, poeta místico americano, escreveu: "Quando em algum país o governo comete injustiças, então o único lugar onde um cidadão honesto pode viver é na cadeia." Estamos habituados a falar da Índia como de um país atrasado, cheio de miséria e de mendigos, e muitos tomam isto por argumento para provar que espiritualidade é infensa ao progresso. Entretanto, convém saber que até o século XVIII era a Índia um dos países mais florescentes do globo, e o seu povo vivia numa espécie de paraíso terrestre, cheio de ordem e prosperidade. Os viajantes europeus voltavam do Extremo Oriente encantados com o que tinham visto: tecidos finíssimos, sedas, musselinas, trabalhos de bordado, tapetes, objetos de arte em marfim e pedras preciosas, especiarias raras. Tudo isto vinha da Índia. Os navios do Oriente eram famosos, os estaleiros da Índia tão perfeitos que em 1802 a Inglaterra mandou vir desse país os desenhos para os seus navios mercantes e vasos bélicos. A Bíblia do Antigo Testamento fala da Índia como sinônimo de riqueza e prosperidade. A agricultura era considerada como um trabalho sagrado, de maneira que, até em tempos de guerra, se evitava, na medida do possível, a destruição das plantações. Os impostos revertiam em benefício do povo, em forma de obras públicas. O comércio era feito ou em dinheiro ou em gêneros. Para épocas de carestia, existiam grandes armazéns onde eram conservados os produtos supérfluos. Havia magníficos monumentos de arquitetura,
Canais e estradas de rodagem cortavam a Índia em todas as direções e se acham, em parte, conservados até nossos dias. Não havia aldeia que não possuísse suas escolas. Pelo fim do século XVIII, escreve Anquetil do Pernon o seguinte: quando pus pé no país dos Marajás, tive a impressão de me ver transportado ao coração da simplicidade e do ambiente feliz da Idade Áurea, quando a natureza não fora ainda transmudada, quando a guerra e a miséria eram desconhecidas. O povo é alegre, vigoroso e de perfeita saúde. Ilimitada hospitalidade é virtude geral. Todas as casas têm suas portas abertas. Forasteiros são bem-vindos como amigos e vizinhos. Desabou então sobre a Índia, no século XIX, a grande catástrofe. Uma nação europeia penetrou no Extremo Oriente, ocupando-o primeiro apenas comercialmente, mas escravizando por fim, política e militarmente, um povo essencialmente pacífico. É talvez este o maior crime que a Grã-Bretanha cometeu em todos os tempos da sua história. O fato de ter arruinado, com a sua insaciável ganância, uma nação próspera e feliz. Não faltavam, é verdade, atenuantes para essa ocupação. Povos vizinhos estavam em luta com a Índia, e a Inglaterra interveio como mediadora para restabelecer a paz e a ordem. De resto, não faltam entre os próprios britânicos pessoas sinceras que explicitamente concedem a grande culpa de um país chamado cristão contra um povo gentil. J.R. Macdonald, que por longos anos foi primeiro-ministro da Grã-Bretanha, escreve em seus relatórios: dias e dias a fio percorremos o país e não vimos senão corpos emagrecidos, mourejando de sol a sol, arrastando-se cansadamente através da vida inteira. A Índia é a pátria das vítimas da pobreza, e cada vez mais consciente se me vai tornando o fato de que essa pobreza vai de mãos dadas com a mais perfeita benevolência humana. Eliot escreve: não hesitem em afirmar que metade da nossa população agrícola da Índia, durante um ano inteiro, não consegue matar a fome. O Dr. J. Oldfield, em 1912, publicou no Daily News: não há, de momento, flagelo de fome na Índia oficialmente reconhecido. Entretanto, visitando dúzias de aldeias e entrando em muitas casas, encontrei vazios ou quase vazios os celeiros de cereais, o que significa que os lavradores já venderam as suas parcas colheitas a fim de poderem pagar os impostos, e que dentro de 2 meses estarão sofrendo miséria. O reverendo J. Knowles, da Sociedade Missionária de Londres, informa: verifiquei numa comunidade de 300 almas, após cuidadoso exame, que a cada pessoa cabe cerca de 1/4 de penny, mais ou menos 1 cruzeiro de renda diária. Essa gente não vive, vegeta apenas. A ganância do Império Britânico decretou para a Índia tão pesados impostos que só na província de Madras, dentro de 10 anos, 840.713 camponeses e suas famílias foram expulsos das suas propriedades, e estas confiscadas e vendidas em asta pública, porque os seus antigos donos não estavam em condições de pagar aos magnatas cristãos os impostos exigidos por lei. Mais de 1 milhão de hectares de terras foram abandonados e seus legítimos donos expoliados andaram pela Índia como mendigos. O Dr. Rutherford, em 1927, escreve em Modern India: talvez o maior terror me incutia o fato de que eu, como cidadão britânico, era responsável pelo estado físico desses indianos, que era uma lenta e dolorosa agonia, uma vez que era responsável pelo governo, que se descuidava de impedir a fome por meio de melhores serviços de água e pela redução de impostos territoriais. No meio dessa situação aparece Gandhi e se sente obrigado em consciência a dedicar sua existência ao serviço da justiça e da reumanização de um povo tão desumanamente maltratado por uma nação cristã do Ocidente. 2 caminhos existiam em tese para realizar tão ingente tarefa: o da violência e o da benevolência. O primeiro é o que todos os povos antigos e modernos conhecem e costumam praticar. Gandhi,
dado o seu imenso prestígio, poderia ter recrutado um exército de milhões de homens e iniciado, se não uma guerra aberta, pelo menos um sistema de constantes guerrilhas e sabotagem que tornasse praticamente impossível a permanência do dominador britânico na Índia. Entretanto, o líder político e espiritual de seu povo não seguiu esse caminho, precisamente por ser um verdadeiro chefe espiritual. A sua evolução e experiência interna haviam atingido um estágio superior ao de quase todos os grandes homens públicos da história. Havia-se abeberado em duas fontes que põem a benevolência espiritual acima de toda a violência material, a Bhagavad Gita e os Evangelhos. Dessas alturas da iniciação, não havia regresso para as baixadas da profanidade, e Gandhi resolveu empreender, em prol de seu povo, a grande caminhada pacífica de libertação, como no sul da África fizera a favor das minorias imigratórias oprimidas e expoliadas pela mesma potência ocidental. A luta contra o monopólio do sal. Em 1930, resolveu o governo britânico da Índia decretar o monopólio do sal, obrigando cada indiano a comprar o seu sal dos agentes do governo por um preço 24 vezes mais alto do que esse condimento custava anteriormente no comércio. Esse preço era praticamente proibitivo. A maior parte das pessoas do povo, já tão empobrecido, seria privada do uso do sal. Só os habitantes mais abastados poderiam fazer semelhante despesa. A favor dos cofres de Londres. O oceano é salgado e banha grande extensão da Índia, mas o governo britânico proibira severamente a extração do sal das águas do mar, para que todos os indivíduos fossem obrigados a adquiri-lo nos depósitos oficiais do governo. Era necessário que centenas de milhões de indianos servissem de pedestal para que um pequeno grupo de gozadores pudesse folgar à vontade e viver no luxo. Inumeráveis minas de sal, pequenas e grandes, foram fechadas por ordem do governo. Alguns camponeses, a altas horas da noite, tangiam seus rebanhos de gado para jazidas de sal à flor da terra, mas a polícia descobriu essa transgressão da lei e infligiu aos contraventores severa punição, inutilizando ao mesmo tempo essas jazidas. Em princípios de 1930, resolveu Gandhi levantar a voz de protesto contra essa lei injusta do monopólio do sal, empregando o mesmo método de Anhisa que usara na África. Entretanto, o seu acurado senso de justiça e sinceridade o impeliu a escrever primeiro uma carta ao vice-rei da Índia, solicitando encarecidamente a revogação da lei injusta. É notável esse documento de coragem e de humildade, razão por que o reproduziremos na íntegra em tradução textual. Satyagraha Ashram, Sabarmati, 2 de março de 1930. Querido amigo, antes de passar à desobediência civil e arriscar um passo que, durante todos esses anos, tenho procurado evitar, quisera dirigir-me a Vossa Senhoria para ver se encontro outra solução. A minha palavra dada é absolutamente clara. Sou incapaz de fazer mal, intencionalmente, a qualquer ser vivo, muito menos a meus semelhantes, nem mesmo então quando estes me fizerem, a mim e aos meus, a maior injustiça. Embora eu considere o domínio britânico a maldição, nem por isto tenho a intenção de fazer mal a um único inglês, nem de violar qualquer interesse legítimo que a Inglaterra possa ter na Índia. As injustiças que lhe expus a Lures estão sendo continuadas com o fim de manter uma administração estrangeira, a qual é provadamente a mais dispendiosa do mundo. Considere, Vossa Senhoria, por exemplo, o seu próprio ordenado pessoal. Importem mais de 21.000 rúpias mensais, sem contar diversos abonos diretos. O primeiro-ministro inglês recebe 5.000 libras esterlinas por ano, o que, pelo câmbio atual, são 5.400 rúpias por mês, enquanto Vossa Senhoria recebe diariamente 700 rúpias, quando a média da renda diária de um indiano é menos de 2 anas. O primeiro-ministro de Londres recebe 180 rúpias diariamente, quando a renda média do inglês é de 2 rúpias diárias.
de maneira que Vossa Senhoria recebe 5.000 vezes mais do que um indiano, na média, enquanto o primeiro-ministro inglês recebe apenas 90 vezes mais do que uma pessoa do nosso povo. Genuflexo, suplico a Vossa Senhoria que medite sobre este fato. Escolhi um exemplo pessoal para ilustrar esta verdade. Grande demais é o respeito que tenho para com Vossa Senhoria, como homem, para não querer melindrar os seus sentimentos. Sei que Vossa Senhoria não gasta todo o seu ordenado, possivelmente é ele empregado em obras de beneficência. Mas o sistema que cria os preliminares para semelhante estado de coisas tem de ser exterminado radicalmente. O que vale do ordenado do vice-rei, vale, em geral, da administração como tal. Gandhi passa a expor ao vice-rei o que entende por anrisa e não violência e prossegue. Essa não violência seria manifestada pela desobediência civil, atitude por ora restrita aos habitantes de Satyagraha Ashram, mas finalmente destinada a abranger todos aqueles que preferirem aderir ao movimento, dentro dos limites nitidamente definidos. Bem sei que, ao iniciar essa ação de não violência, empreendo algo que talvez se possa qualificar como uma temeridade do seríssimo caráter. Mas a verdade jamais cantou vitória sem que alguém arriscasse algo de caráter seríssimo. A conversão de um povo que, consciente ou inconscientemente, explora outro povo, muito mais numeroso e de cultura ainda inferior, bem vale esse passo arriscado. Escolhi deliberadamente a palavra conversão, porquanto não é outra a minha ambição senão converter o povo inglês pela não violência, a fim de que ele enxergue a injustiça que está cometendo contra a Índia. Não é intenção minha fazer mal algum a seu povo, quisera mesmo servi-lo, assim como sirvo ao meu próprio povo. Sou seu amigo sincero. Gandhi. O vice-rei acusou laconicamente o recebimento da carta Supra, mas não atendeu à solicitação de Gandhi, pelo que este resolveu executar o plano. Iria marchar à praia do mar e iniciar os trabalhos de extração do sal e oferecê-lo ao povo da Índia, livre de impostos. O governo se veria obrigado a intervir e, destarte, atrairia a atenção do mundo, despertando as nações para a injustiça da qual a Índia estava sendo vítima. Gandhi tinha perfeita noção dos sacrifícios e do perigo que os aguardavam, a ele e aos outros satyagrahis que resolvessem aderir espontaneamente ao movimento de desobediência civil. Dias antes do início da marcha, associaram-se ao grande líder 79 homens, a elite espiritual do Ashram, que se declararam dispostos a tomar sobre si, livremente, todos e quaisquer sacrifícios, inclusive prisão e morte. Gandhi lhes fez ver o arriscado da sua resolução. Eles, porém, permaneceram firmes e prometeram evitar qualquer ato de violência material, verbal e mental. Isto é, se absteriam de fazer mal, dizer mal e mesmo pensar mal de seus inimigos e carrascos, fossem quais fossem as injustiças que tivessem de sofrer. Semelhante atitude, sobretudo, a de nem sequer pensar e querer mal a seus inimigos, é tão difícil na prática que equivale a um verdadeiro teste de iniciação e de autorrealização do homem. No dia 5 de abril de 1930, após 25 dias de marcha, atingiram os 80 rebeldes pacíficos as praias do mar, num lugar chamado Dandi, e às 4:30 da manhã, depois de fervorosa meditação espiritual, começaram a extrair sal das águas do oceano. A lei estava violada, a revolta contra o monopólio do sal iniciada, a Índia pagã, representada por uma elite de homens totalmente inermes, enfrentava um poderoso império cristão armado com os mais modernos aparelhos de destruição. Nunca se viu maior desigualdade aparente entre dois beligerantes. Dentro de poucos dias, 50.000 pessoas, homens, mulheres e até crianças, estavam extraindo o sal do mar, que ofereciam gratuitamente ao povo ou vendiam a preço módico, sem imposto de renda. Em face da situação, a polícia britânica não pôde ficar inativa. Começou a grande ofensiva contra o exército pacífico dos rebeldes, que foram maltratados, chicoteados,
ao ponto de muitos deles caírem, exaustos, ensanguentados, alguns com os braços quebrados. Diversos hospitais cristãos se recusaram a aceitar e medicar os feridos, alegando que não concordavam em fazer causa comum com os revoltosos infratores da lei. Não tardou que 60.000 hindus, entre eles Gandhi, estivessem nas prisões, onde alguns deles sucumbiram aos ferimentos, mas a resistência pacífica continuava e se avolumava cada vez mais, e em pé continuavam os princípios sagrados do grande líder: abstenção de qualquer espécie de violência, material, verbal e mental. A senha era opor a benevolência à violência, derrotar o ódio pelo amor. Esse estranho duelo não tem similar na história da humanidade, a não ser na vida do próprio Cristo e de alguns dos seus mais autênticos discípulos, que nunca admitiram violência física contra quem quer que fosse. Os que ainda recorrem à violência, seja material, verbal ou mental, provam com isto mesmo que ainda são analfabetos no mundo do espírito, embora se digam externamente discípulos do Cristo. Neste particular, o nosso decantado cristianismo ocidental, sobretudo na esfera eclesiástica oficial, vem praticando há quase 2000 anos a mais vergonhosa apostasia do Espírito do Cristo, naturalmente em nome do Cristo e pela salvação das almas. Tamanha é a nossa hipocrisia ou cegueira. Toda vez que Gandhi exortava os seus intrépidos satyagrahis a perseverar nessa resistência pacífica e benevolente, frisava ele o fato, para eles evidente e para nós estranho e incompreensível, de que eles contavam com imensas legiões de aliados no mundo invisível, que ajudavam os lutadores pacíficos e benevolentes, mas os abandonariam no momento em que estes se servissem das armas anti-espirituais da violência. A indefectível fidelidade ao espírito de Ahimsa e Satyagraha, força da verdade, era a única e infalível garantia da vitória final, uma vez que o mundo espiritual é, por sua própria natureza, superior ao mundo material, mas a sua aplicação depende dos homens, do grau de confiança e fidelidade que o homem tenha para com esse mundo de forças imponderáveis. Gandhi frisava o princípio básico de todos os grandes mestres do espírito, que, de per si, não é importante e decisivo aquilo que nós possamos fazer com os nossos recursos pessoais, humanos. Importantes e decisivas são as forças invisíveis do universo, forças que nós, com a nossa reta atitude, mobilizamos a nosso favor, ou então contra nós. O que decide não são os nossos atos pessoais, mas sim os poderes cósmicos, atraídos ou repelidos pela nossa atitude interna, correta ou incorreta. Criar e manter uma atitude positiva, sintonizada com as forças cósmicas da verdade, da justiça, do amor, da benevolência, da solidariedade, é 1000 vezes mais importante e decisivo do que fazer isto ou aquilo no plano externo dos cálculos humanos. Não somos nós que fazemos as grandes coisas, como pensam os incipientes adeptos do ego. As grandes forças do universo invisível atuam por virtude própria intrínseca. Nós apenas lhes servimos de canais e veículos, pelos quais essas forças se possam manifestar no plano visível. Existe, porém, uma lei inexorável que diz: o veículo positivo veicula forças positivas e o veículo negativo veicula forças negativas. Atos de violência são veículos negativos, atitudes de benevolência é veículo positivo. As forças positivas do universo nunca poderão ser derrotadas. Derrotado só pode ser o veículo que não se harmonize devidamente com elas. Por isso, é ditame de suprema sabedoria que nos portemos como canais de fluidos positivos e bons, porque, deste modo, as inderrotáveis forças cósmicas são veiculadas para dentro de nós e das nossas obras. Se Deus é por nós, quem seria contra nós? Tudo posso naquele que me dá forças.
A ciência, naturalmente, confia nos recursos humanos porque ela está ainda no plano primitivo do analfabetismo espiritual. Somente a sapiência é que ingressou na universidade das potências superiores. Os recursos humanos, engendrados pela inteligência, produzem, em geral, resultados imediatos. Razão porque os imediatistas, os míopes e os medíocres, como são todos os profanos, só conhecem e querem esses recursos. As potências cósmicas, em geral, não produzem resultados imediatos. No plano da vida horizontal, muitas vezes até dão pequenas desvantagens à vista, embora sempre deem grandes vantagens a prazo. Ora, como o homem profano é essencialmente míope, essas grandes vantagens remotas e longínquas não são percebidas por ele, e por isto ele lhes prefere as pequenas vantagens propínquas e bem ao alcance da mão. Quem, por exemplo, rouba, mata, mente, defrauda, colhe, em geral, alguma vantagem imediata dessa violação da lei eterna, cego para a desvantagem imediata e remota, que infalivelmente virá. Se alguém pudesse praticar impunemente um ato mau, sem que esse ato se voltasse contra seu autor, em forma de sofrimento, o universo não seria um cosmos, isto é, um sistema de ordem e harmonia, mas sim um caos, desordem e desarmonia. O universo, porém, é um sistema autoequilibrado. Os seus dispositivos podem, sim, ser violados. É esse o glorioso e perigoso privilégio dos seres livres. Mas essa violação é automaticamente compensada e reequilibrada pela sanção inerente à própria lei cósmica. O pecador é, segundo as Escrituras Sagradas, um insensato, um tolo, um incipiente, isto é, não sapiente, ignorante, porque não enxerga ao longe, obcecado pelas consequências de perto. Todo pecador é, por natureza, um adepto do caos e um apóstata do cosmo. É suprema sabedoria compreender que a maior vantagem e felicidade do homem consiste em manter inalterável fidelidade aos princípios eternos da constituição cósmica, ou seja, da vontade de Deus. Ninguém pode derrubar o Himalaia com a cabeça. A verdade, a justiça, o amor, a bondade, a solidariedade são forças cósmicas, realidades indestrutíveis, a alma do universo contra a qual nenhuma criatura pode prevalecer definitivamente. Não está em nossas mãos cumprir ou não cumprir os planos de Deus. A nossa escolha se refere unicamente ao modo, e não ao fato, de cumprirmos essa eterna constituição cósmica. Podemos escolher o céu da harmonia ou o inferno da desarmonia, mas tanto neste como naquele caso, cumprimos os planos eternos, seja gozando, seja sofrendo. Gozo ou sofrimento são modalidades desse cumprimento da lei eterna. Essa alternativa é nossa. Nosso é o como ou modo, mas não o que ou fato. Para que o homem compreenda esta verdade, deve ele ter tido uma revelação de dentro, uma inspiração divina, fonte de suprema felicidade. Ter ou não ter essa revelação, é nisto que consiste toda a diferença entre o iniciado e o profano, entre o esotérico e o exotérico, entre o sapiente e o incipiente. Gandhi era um Mahatma, como o povo o apelidou, uma grande alma, porque havia passado por uma experiência divina.